Fazer o Sarau Inspirar acontecer é sempre um desafio. E talvez esse de 2021, por ser um retorno às atividades presenciais, ele foi mais desafiador ainda. Bom, o Projeto Inspirar é o maior projeto do Colégio Nós. É um momento que a gente, enquanto escola, para e durante alguns meses a gente reflete sobre um tema. Esse tema sempre atual, sempre pertinente, sempre interessante para a vida do aluno, do professor, dos responsáveis, e se divide em duas frentes. O aluno ele produz um texto sobre esse tema e os textos selecionados pelos professores compõem um livro que é lançado no dia do sarau. E aí essa é a segunda frente, que é uma apresentação artística que esse aluno tem que fazer, né? Ele começa aqui na escola, a gente já está indo para... Esse ano foi a terceira edição dele, do Projeto Inspirar, né? E ele nasce exatamente desse anseio, desse desejo, tanto da direção quanto da coordenação, de falar sobre esses temas transversais e que são tão interessantes e úteis para a vida desse aluno. O primeiro desafio que a gente teve foi escolher um lugar. Que tinha que ser, a gente não sabia em que nível da pandemia a gente estaria nesse dia que ele seria realizado, então era escolher um lugar que comportasse todo mundo com segurança, com distanciamento, um lugar que fosse amplo, que fosse espaçoso, mas ao mesmo tempo que tivesse uma acústica boa, que o som fosse interessante, e aí chegamos a um lugar que é o Espaço Hall, e um lugar que nos atendeu de maneira brilhante, um lugar bonito, iluminado, o palco dá a sensação de profissionalismo para tudo aquilo que aconteceu ali. O Projeto Inspirar é muito grandioso, né? Você pensar que ele enche uma casa de show, uma das maiores que temos, você tem lá mais de 2.000 pessoas, a gente sabe a importância que é longo. A gente fez de tudo para acontecer e demos sorte que na época estava liberado para acontecer, que a gente sabia que ia ser muito importante para os alunos, eles terem um pouquinho, né, desse jeito de ser o Colégio Nós. E o Projeto Inspirar fala muito isso. Esse ano teve uma emoção muito diferente, muito especial, por conta de tudo que a gente vivenciou em 2020, de não termos o evento em 2020, de ser um evento novo para a maioria das famílias. Então foi uma emoção com certeza diferente, num espaço muito maior. Depois montar o evento como um todo, né? Pensar a apresentação dos alunos, a gente viu uma apresentação mais linda do que a outra. E a gente deixa acontecer naturalmente na hora, a gente não tem nenhuma preparação. É claro que existe todo um roteiro que a gente estuda durante a semana, do que vai acontecer. A gente assiste todas as apresentações nos ensaios para ter uma noção do que vai acontecer, para saber o que as turmas vão trazer de apresentação, para a gente ter uma noção do que falar na hora. Mas não existe um roteiro que a gente elabore, né, com falas específicas, isso tudo acontece muito naturalmente lá na hora, e esse ano, assim, foi uma emoção inexplicável. Eu fiquei depois horas e horas e horas ainda com a adrenalina muito alta por tudo que tinha acontecido, e foi com certeza um sucesso mais uma vez. Cada apresentação com a sua particularidade, os menores, mais lúdico, mais infantil. Começa em uma aula de ciências. A nossa professora, Maria Clara, vai passar um trabalho sobre o tempo. Isso nos levará numa grande viagem. Vocês acreditam que faremos uma máquina do tempo? Agora não dá spoiler, vamos assistir. Maiores, mais engajados, mais com discurso, né, mais politizado. Segundo o site Correio Brasiliense, a cada 6h30 no Brasil, uma mulher é vítima de feminicídio. Por conta do feminicídio, 497 mulheres perderam suas vidas durante a pandemia, tendo em média 3 mortes por dia. Né, sempre respeitando esse momento que cada turma estava vivendo. Logo na entrada, né, quando você chegava no evento, tinha a exposição de arte acontecendo, dos alunos que faziam o curso de desenho e pintura. Você teve a apresentação do pessoal de música com violão e canto, que também foi um momento muito bonito. Depois, a banda dos professores, né,
da qual os alunos estavam morrendo de saudade da presença da banda, e como a banda trazia os alunos ali para perto da gente, como eles estavam sedentos por aquele momento, né? Uma grande catarse, uma grande manifestação coletiva ali, uma grande liberação de alegria mesmo. A banda dos professores é uma parte, né? A gente começou para ajudar e tornou-se um ponto clímax em qualquer apresentação. Eles já esperam a banda dos professores, então a gente bota a maioria dos professores, aqueles que tocam algum instrumento, gostam de cantar, a gente bota para participar, porque os alunos gostam muito, eles se sentem inseridos com a gente ali. Fala aí, gente! Com vocês! E aí? O pessoal tá animado aí? Essa música é nova, hein? Primeira vez que a gente vai tocar ela agora aqui. Vamos lá, eu quero ver todo mundo aí pulando, cantando, dançando com a gente, hein? Tem que dançar, hein? Olá, galera! Vamos, banda nós! Eu quero ver se vocês conhecem e sabem dançar essa daqui, ó. Valeu, galera! E os nossos convidados especiais, né? Já uma figura carimbada nossa, que é a Flávia Saraiva, e a gente juntou a Flávia, né, por ser essa atleta que tanto fala bem e que tanto casa bem a imagem dela com esse lugar de vitória, mas também de luta e tudo mais. E a gente aproveitou para ela fazer a entrega das medalhas e dos certificados dos alunos que participaram da Olimpíada de Astronomia. Um momento lindo, emocionante para os alunos que vão ficar marcado na vida deles.
E o Stefano, que é nosso aluno para 2022, no 6º ano, na nossa unidade Barra, e que é do elenco fixo do Detetive do Prédio Azul, né? Um programa que passa numa TV por assinatura. E a gente sabe que muitos talentos foram desenvolvidos, inclusive, por conta da pandemia, né? A gente trabalhou esse tema, ressignificar, no início de 2021, e a gente sabe o quanto eles desenvolveram a habilidade de música, de canto, de artes plásticas, e o Sarau vem para trazer isso para o palco, né? Onde eles podem expor e a família tomar conhecimento, e é muito legal. Então, também a chance desses alunos entenderem que talento eles têm, e a escola está aqui disposta a fazer esses talentos aparecerem. Não importa em qual área, a ideia é que o seu talento se manifeste e que o lugar que eles hoje têm no palco, que essas pessoas têm no palco, também está reservado para qualquer um aluno que queira e que esteja disposto a mostrar tudo aquilo que recebeu, que sabe e que quer fazer. O tema de 2021 chama-se Ressignificar, e a gente, depois de tudo que a gente viveu, principalmente em 2020, né, de março de 2020 até um tempinho atrás, principalmente por causa da pandemia, tudo aquilo que a pandemia nos trouxe, mas também tirou de nós, a gente precisa olhar para essa nossa realidade que a gente tem hoje, e não dá mais para olhar para essa realidade e pensá-la da mesma maneira como a gente via antes da pandemia. A pandemia ela veio para tirar um montão de coisa do lugar e talvez colocar as coisas nos devidos lugares, nos lugares certos. Então, quando a gente pensa em ressignificar, é olhar para tudo aquilo que a gente já olhava, só que dá àquilo um significado diferente do que a gente dava. Então, dá importância àquilo que realmente tem importância e talvez dá menos importância àquilo que não é tão importante assim. E aí a gente escolhe 4 subtemas para poder trabalhar, né? A gente precisa ressignificar o cuidado, ressignificar o amor, a gente precisa ressignificar a vida, né? E aí isso foi discutido com os alunos em sala, a importância da gente lançar um novo olhar sobre essas coisas. E é um momento que a gente podia amar mais, ajudar mais ao próximo. Eu sempre venho mudando a cada ano, sempre tento melhorar e sempre tento passar para as pessoas que a gente sempre pode melhorar como pessoa, não só como atleta também. Eu fiquei muito alegre pelo tema desse ano, né, que é ressignificar. É uma palavra assim, que está bem na moda, bem usado nos dias de hoje. Mas quando eu soube desse tema, ouvi esse tema, eu me lembrei de uma frase lá do século I, um homem que viveu lá no século I, que ele falou a seguinte frase: não vos conformei com esse século, mas renovai-vos pelo entendimento da vossa mente. E é interessante que um homem lá no século I já falava sobre ressignificar, não viver uma vida segundo os moldes do século. E para nós hoje, isso tem uma importância muito grande, porque isso não é novo, sempre foi um objetivo e sempre foi algo necessário na humanidade ressignificar algumas coisas. E quando nós vamos para o dia de hoje, talvez nós, cada um, tenhamos algumas coisas para ressignificar. Talvez você tenha uma visão sobre felicidade, o que é ser feliz, que hoje está muito voltado para aquilo que você tem posse, adquirir, e nós sabemos que está longe disso, a felicidade. Nós podemos dizer que nós precisamos ressignificar, talvez, alguns estereótipos que nós criamos para identificar uma pessoa através da sua aparência. Nós podemos até ressignificar as dificuldades da nossa vida, que quando nós vemos as dificuldades, nós imaginamos talvez lutas, talvez choro, mas quando nós olhamos com um olhar e trazendo uma ressignificação, nós podemos tirar lições sobre as dificuldades. Nós podemos sair mais fortes dela, nós podemos aprender com ela. E o interessante é que essa frase, eu queria que você prestasse atenção agora, ele traz para nós um modo para qual nós devemos ressignificar as coisas da nossa vida. Ele diz: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. O que é isso? É adquirir conhecimento, é educação. E o Colégio Nós sabe que a educação
é a ferramenta pelo qual nós podemos transformar essa sociedade, ressignificar essa sociedade. É através do conhecimento, é através da educação. É essa ferramenta única e possível que nós vamos ressignificar as questões da nossa vida. Ainda da pandemia, né? Ano passado a gente não teve esse evento, então muitos alunos não tinham a referência do que é o Sarau Inspirar, não tinha a referência do evento, a grandiosidade que é. A gente fez 2019 a primeira edição presencial, 2020 por conta da pandemia teve que ser 100% online e a gente retorna agora em 2021. Então a aceitação, a adesão, ela foi em massa e ela foi bonita. Era bonito de ver que em cada cantinho daquele lugar tinha gente, de repente, ressignificando aqueles momentos. Talvez momentos que não eram tão valiosos ou que a gente não dava o devido valor no passado e que agora a gente começa a olhar de uma outra forma, como estar junto, né? Sem uma câmera, sem uma lente, mas estar junto ali, podendo se olhar nos olhos, e aí isso ganha um novo valor. Acredito que o Projeto Inspirar trouxe um pouco dessa alegria, um pouco dessa normalidade para eles e para aqueles alunos novos entenderem um pouquinho, como por exemplo a Unidade Barra, não tinham vivido nada, a gente, depois do Projeto Inspirar, eles entenderam um pouquinho o que é o Colégio Nós. O nosso objetivo ao pensar o Projeto Inspirar é que ele seja de fato inspiração, né? E quando a gente pensa na palavra inspiração, tem ação ali no meio. Então que esse aluno reflita mais, que ele pense mais, mas que ao mesmo tempo esse pensamento e essa reflexão se transformem em ação para ele.